Fala galera, aqui é o professor Matheus Jucá de Matemática e a gente vai agora para uma aula super relevante. A gente vai estudar análise combinatória, um tema muito importante para o nosso dia a dia. Por quê, pessoal? Análise combinatória é justamente a parte da matemática onde a gente estuda problemas que envolvem contagem em situações de agrupamento. Então é muito importante porque várias dessas situações aparecem em muitos contextos relevantes para a gente. Por exemplo, em uma sala de aula com 40 estudantes, quantos grupos diferentes podem ser formados com 5 estudantes em cada um? Para responder esse problema, a gente precisa de análise combinatória. Ou uma prova que contém 10 questões de múltipla escolha. Se cada questão tem 5 alternativas, quantos gabaritos diferentes podem ser elaborados? Para responder esse tipo de questionamento, a gente precisa conhecer a análise combinatória. Então, a partir desses exemplos, a gente já contextualiza o tema que a gente vai trabalhar hoje, galera. E a primeira coisa que a gente tem que conhecer na nossa análise combinatória é o princípio fundamental da contagem. Ele é o princípio mais relevante que a gente tem para a gente fazer contagens e análise combinatória e ele justifica boa parte de tudo que a gente estuda nessa área da matemática. E o que é que diz esse princípio fundamental da contagem, pessoal? Ele diz o seguinte: se um evento A pode ocorrer de N maneiras distintas e, para cada uma dessas maneiras, um evento B pode ocorrer de M maneiras distintas, com A e B concomitantes, então o total de maneiras distintas de ocorrer o evento A e o evento B é dado por N vezes M. Então você vai multiplicar as quantidades de maneiras de cada um destes nossos eventos, beleza, pessoal? Vamos ver um exemplo de aplicação desse princípio aí fundamental da contagem para a gente visualizar melhor? Vamos aqui, ó. Imagina que é a seguinte situação, problema. Em uma viagem entre duas cidades, A e C, passando por uma cidade intermediária B, existem 3 estradas para o deslocamento da cidade A para a cidade B, representadas por E1, E2 e E3, e 2 estradas disponíveis para ir da cidade B até a cidade C, representadas por E4 e E5. De quantas maneiras diferentes pode-se realizar a viagem da cidade A para a cidade C? Então observa aí o teu mapa, ó, tá percebendo que da cidade A para a cidade B você tem 3 opções de estrada para escolher. E da cidade B para a cidade C você tem 2 opções de estrada para escolher. Pelo princípio fundamental da contagem, o total de caminhos vai ser dado por 3 vezes 2, 3 opções da primeira parte vezes 2 opções da segunda parte aí do nosso problema. 3 vezes 2 dá 6 possibilidades, então 6 é a resposta correta da nossa questão, beleza, pessoal? Então temos aí o nosso princípio fundamental da contagem extremamente relevante. Agora vamos entrar em alguns tipos de contagem muito frequentes, muito importantes para o nosso dia a dia, pessoal. Vamos começar falando sobre arranjo simples. E o que é arranjo simples, pessoal? É o seguinte, ó. Seja A um conjunto com N elementos e P um número natural em que o P é menor que ou igual a N. A gente chama de arranjo simples os agrupamentos de P elementos distintos pertencentes a A, em que a ordem dos elementos importa. Então você vai selecionar elementos distintos dentro desse conjunto A, importando a ordem em que você faz essa seleção. E aí, para determinar o número de arranjos que você consegue construir com P elementos dadas essas condições, você vai usar a seguinte fórmula. O arranjo de N elementos para escolher P é igual a N fatorial sobre N menos P fatorial, onde o N tem que ser maior ou igual a P, como a gente comentou, e o P tem que ser maior ou igual a 0, ele tem que ser um número natural, beleza, pessoal? E aí vamos ver um exemplo de situação em que a gente trabalha com essa ferramenta combinatória que é o arranjo. Observa aqui esse exemplo. De 10 pessoas que vão organizar um churrasco, uma deverá comprar a carne e outra deverá comprar as bebidas. De quantas maneiras distintas a escolha dessas pessoas pode ser feita? Então você tem 10 pessoas à disposição, você vai selecionar 2 delas. Esses tipos de problema de escolha, eles encaixam muitas vezes em arranjo. Nesse caso se encaixa perfeitamente, porque a ordem que você seleciona essas pessoas é importante, beleza? Porque você vai pegar uma pessoa para comprar carne e outra pessoa para comprar bebida. Se você trocar a ordem, você troca as atribuições dessas pessoas. Ora, então das 10 pessoas à disposição, a gente tem que escolher 2, importando a ordem. O número de maneiras de fazer isso é o arranjo de 10 pessoas para escolher 2. De acordo com a fórmula que eu apresentei para você, isso vai ser calculado como sendo 10 fatorial sobre 10 menos 2 fatorial, que vai ficar nada mais nada menos
menos do que 10 fatorial sobre 8 fatorial, que eu posso calcular como sendo 10 vezes 9 vezes 8 fatorial sobre 8 fatorial, o 8 fatorial cancelando, vai ficar 10 vezes 9, que é 90. Então existem 90 maneiras distintas de escolher essas pessoas, tá? Essas duas pessoas para fazerem essas atribuições aí no nosso churrasco. Beleza, pessoal? Então já conhecemos aí o que é um arranjo simples, um tipo de problema de combinatória extremamente relevante que a gente vai enfrentar bastante aí nos nossos contextos, nas nossas resoluções de análise combinatória. Tem um caso do arranjo muito importante que é justamente a permutação, pessoal. É o seguinte, o arranjo simples de n elementos tomados N a N, ele é chamado de permutação simples, e aí as permutações simples de n elementos distintos diferem entre si apenas pela ordem dos elementos. Ora, se você tem n elementos à disposição e você vai selecionar todos os n, importando a ordem, já que eu estou falando de arranjo, o que vai diferenciar uma seleção da outra é justamente a ordem da seleção, porque todos são selecionados, tudo bem? E aí a gente define isso como sendo a permutação de n elementos. O número de maneiras da gente fazer isso, o número de maneiras de você ordenar n objetos, a gente pode falar assim, é calculado da seguinte maneira: permutação de n elementos como sendo n fatorial. Permutação de n elementos é igual a n fatorial. Quer ver um exemplo de situação em que a gente utiliza justamente esse conceito de permutação? Vamos dar uma olhada aqui no exemplo de situação em que a gente utiliza isso. Quantas são as permutações da palavra amor, pessoal? O que é que diferencia uma permutação das letras da palavra amor da outra permutação? A ordem em que essas letras estão justamente escritas, pessoal. Quantas ordenações diferentes a gente tem para essas 4 letras? Ora, a permutação de n elementos é n fatorial, então o número de permutações dessas 4 letras vai ser 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24, 24 vezes 1, 24. Então, 24 permutações aí das letras da palavra amor, beleza? Você pode observar todas essas permutações sendo exibidas aí para você na imagem. Perceba, então, que você tem 24 possíveis ordens para escrever as letras dessa palavra, tá? Permutação de 4 objetos, então, 4 fatorial, 24. Já aprendemos, então, 2 tipos de situação em análise combinatória aí muito relevantes para a gente. Arranjo simples e permutação, que não deixa de ser um caso de arranjo, mas um caso importante que merece destaque, por isso que a gente trabalhou como uma situação a mais. Galerinha, e o que mais a gente tem para trabalhar aqui, galera? A gente tem a combinação, pessoal. Combinação é um tipo de contagem muito importante de análise combinatória. E qual é o tipo de problema em que a gente vai trabalhar combinações? O tipo de problema em que a ordem dos elementos selecionados de um conjunto para ser agrupado não importa, aí ele vai ser chamado de combinação, beleza, pessoal? Como assim, professor? Dá uma olhada aqui num texto um pouquinho mais completo do que seria o contexto de combinação. Uma combinação vai ser um grupo de P elementos formados a partir de um conjunto de N elementos distintos, com N maior que ou igual a P e P maior ou igual a 0 também, tá? Então você não pode selecionar mais objetos do que o que você tem à disposição, então a quantidade disponível tem que ser maior ou igual que a quantidade que você vai selecionar, em que não importa a ordem ou a posição dos elementos. Então você tem N objetos à sua disposição, você vai selecionar P não importando a ordem. De quantas maneiras você pode fazer isso? Combinação de N elementos para escolher P, que vai ser calculada através da fórmula N fatorial sobre P fatorial, que multiplica N menos P fatorial, beleza? Então essa daí é a fórmula que a gente utiliza para calcular justamente aí uma combinação. Quer ver um tipo de exercício em que a gente vai utilizar esse raciocínio? Vamos dar uma olhada aqui, observe esse enunciado. Considere que Alberto, Beatriz, Camilo, Daniela, Edilene, Fabrício e Gabriela desejam conversar com o diretor da escola a respeito da formatura da turma deles. Para isso, decidiram escolher entre eles um grupo com 3 representantes. De quantas maneiras é possível formar o grupo de representantes? Então, observe aí, pessoal. A gente tem justamente 7 amigos ao todo. Se você contar os nomes, você percebe que são 7 pessoas. Dessas 7 pessoas, vão ser selecionadas 3 para formar uma comissão.
A questão não falou nada sobre cargos nessa comissão. Então significa que simplesmente é uma comissão de 3 pessoas que tem igual importância dentro dessa comissão, né? Então a ordem que você seleciona essas pessoas não é importante. Por exemplo, se você forma a comissão com Alberto, Beatriz e Camilo, isso é a mesma comissão que você forma com Camilo, Beatriz e Alberto. Você tem as mesmas 3 pessoas. Se você está selecionando objetos dentro de um grupo e a ordem que você faz essa seleção não é importante, você está aí enfrentando um problema de combinação, beleza? E aí, no caso, a gente tem uma combinação de 7 elementos à disposição, onde nós vamos escolher 3. Combinação de 7 para escolher 3, de acordo com a fórmula que eu apresentei para você agora há pouco, eu calculo da seguinte maneira: 7 fatorial sobre 3 fatorial, que multiplica 7 menos 3 fatorial, beleza? E aí isso aí vai ficar justamente 7 fatorial sobre 3 fatorial vezes 4 fatorial, e aí vamos abrindo aqui as contas. No numerador eu posso escrever 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, no denominador abrindo 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, vezes o 4 fatorial que eu vou deixar ali no canto, porque ele vai acabar cancelando com o 4 fatorial do numerador. Então a gente fica com 7 vezes 6 vezes 5 dividido por 3 vezes 2 vezes 1. 7 vezes 6 vezes 5 dá 210, dividido por 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. 210 dividido por 6 dá 35. Então a gente acaba de concluir que são 35 possíveis maneiras para formar o grupo de representantes aí desse grupo de amigos, tá? Dessas 7 pessoas, você vai selecionar 3, não importando a ordem, você pode fazer isso de 35 maneiras diferentes, tá? É possível fazer 35 comissões. Então, recapitulando um pouquinho, principalmente as fórmulas que a gente trabalhou, né? Primeiramente, a gente viu o princípio fundamental da contagem, que fala aí justamente sobre 2 eventos concomitantes, né? N possibilidades para o primeiro, M possibilidades para o segundo. O total de maneiras de ocorrer o evento A e o evento B é N vezes M, né? Os 2 eventos aí em questão. A gente falou também justamente sobre arranjo de N elementos para escolher P, vai ser N fatorial sobre N menos P fatorial. Falamos sobre permutação simples aí de N objetos vai ser N fatorial. E por fim, de combinação de N elementos para escolher P, N fatorial sobre P fatorial, N menos P fatorial. Memoriza todos esses fatos importantes que a gente destacou para você, que eles vão ser extremamente relevantes na sua aprendizagem de análise combinatória, tudo bem? Galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente volta a se encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá, valeu!